Essa série que a gente está começando hoje, nosso objetivo principal é mostrar um pouco mais sobre Jesus e quem Jesus realmente é, porque às vezes a gente ouve tanta coisa. Eu acho que a religiosidade distorceu tanto as palavras de Jesus no decorrer dos anos, não estou falando de um passado recente, desde o século IV, muitas distorções aconteceram e às vezes a gente não sabe exatamente o que Jesus representa para nós e o que Ele quer de nós. Por isso que essa série chama Jesus e Eu. Afinal, o que Jesus espera de mim? Se Ele doou a sua vida por mim, o que Ele espera que eu faça? Então a gente precisa conhecer o caráter de Jesus, que revela exatamente o caráter de Deus, porque Jesus era Deus aqui na terra. A gente precisa conhecer o caráter de Jesus, conhecer Jesus, para que a gente saiba o que Ele espera da gente, para que a gente possa viver a vida que Ele mesmo prometeu, que seria uma vida plena. Então, mas, como eu digo, tem muita coisa que é mal interpretada, tem muita coisa que você acredita que Jesus nunca falou. Tem muita coisa que você crê que talvez Jesus tenha falado, mas Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou, por exemplo, que todos somos filhos de Deus, sabia disso? Jesus sempre disse que Deus amava a todas as pessoas indistintamente, mas Ele nunca pronunciou essa frase, olha, todos são filhos de Deus. Jesus nunca falou isso. Jesus falou que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para você ser filho de Deus, você precisa crer em Jesus. Então, nem todos são filhos de Deus, todos somos criaturas de Deus, todos somos amados por Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. Filhos de Deus são os que creem. Jesus nunca disse, por exemplo, que todos os caminhos levam a Deus. Você já deve ter escutado isso, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não importa que tipo de ritual ou de coisa que você participe, desde que você se conecte com Deus, está tudo certo. Jesus nunca falou isso. Jesus falou o oposto disso. Jesus falou, eu sou o quê? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus chamou a responsabilidade para ele. Olha, você quer conhecer Deus, o Deus Criador? É através de mim. Tem outros caminhos que pode te ajudar a ter uma vida mais tranquila, meditar, tem um monte de coisa, um monte de prática interessante, mas Deus, para conhecer a Deus, é através de Jesus, que Ele é o caminho. Jesus nunca disse, por exemplo, pede para minha mãe que eu atendo. Jesus nunca falou isso. Tem uma citação, né, quando Jesus fez a transformação da água em vinho, que a mãe de Jesus foi lá falar com ele, está acontecendo um problema. Aí Jesus falou, opa, deixa que eu resolvo quando chegar a minha hora. Falou assim, e quando ele chegou a hora, ele resolveu o problema. Tem inúmeras outras passagens bíblicas que pessoas vieram pedir a interferência de Jesus. Tem tantas, uma que me ocorre agora, quando Lázaro estava quase morrendo, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, mandaram um mensageiro chamar Jesus. Jesus, olha, está acontecendo isso, Lázaro está quase morrendo, precisando do Senhor. Então, se fosse esse o caso, a gente devia descobrir o nome desse mensageiro e falar assim, olha, pede para o mensageiro tal que Jesus ouve. Isso não aconteceu. Não tem nenhuma referência bíblica a isso. Sabe outra coisa que Jesus nunca falou? Sobre penitência, sobre você pagar com custo físico pelos seus pecados. Jesus falou o contrário, Ele falou, olha, eu morri pelos seus pecados, quem sofreu fui eu. Então, são coisas que a gente vai vendo, ouvindo, e eu não estou fazendo nenhum ataque direto a nenhuma igreja católica, não, os evangélicos são cheios dessas coisas também. Jesus nunca falou em corrente de 7 semanas, nunca falou isso, não tem essa citação, não tem isso na Bíblia. Olha, se você fizer uma corrente de 7 semanas, de não sei o quê, Deus vai responder a sua oração. Não tem isso na minha Bíblia e não tem isso na sua. Deus não age com hora marcada. Você fala, então Deus, vou me programar, presta atenção aí, anota aí. Hoje
é dia 8, então daqui 7 semanas, o senhor precisa responder essa oração. É um absurdo isso. É um absurdo isso. E a gente, evangélicos, nossa, a gente vê muito disso por aí. Jesus nunca barganhou as coisas por dinheiro, jamais, jamais. Jesus falou muito sobre dinheiro, mas ele falou nos alertando que o dinheiro podia ser o nosso Senhor, aquele que manda em nós, ao invés de Deus. Então ele alertou muito. Por isso que quando você oferta, ou você dá o dízimo, você está mostrando para Deus, olha, Deus, o Senhor é mais importante, eu sirvo ao Senhor, não sirvo esse valor aqui. Então tem muita coisa que a gente vem ouvindo falar e que não é o que Jesus disse. Então quem é Jesus? Esse é o desafio da nossa série. É uma série que eu programei para ter 4 ou 5 capítulos, mas pode ser que ela dure mais, dependendo até das perguntas que vocês me fizerem, dos questionamentos que surgirem. Porque tem muita coisa para se falar sobre Jesus. E nós cremos de todo o coração que é conhecendo Jesus, de verdade, quem realmente Jesus é, que nós temos a chance de sermos transformados e termos uma vida melhor. Então, o que Jesus espera de mim? Eu escolhi para o primeiro capítulo uma coisa que talvez seja a mais importante. Estou usando talvez a estratégia errada, né? Devia deixar mais importante para o último capítulo? Não, vou começar com a que provavelmente seja a mais importante coisa que Jesus espera de mim e de você. É uma coisa que na Bíblia, eu vou ler duas passagens aqui, é uma coisa que surpreendeu Jesus, deixou Jesus de queixo caído, pasmo, atônito. Imagina alguma coisa que você possa fazer, que Jesus vai falar, uau, né? Imagina. Aconteceu isso nessas duas passagens que eu vou ler, e elas, ambas, têm a ver com fé. Fé. Para um relacionamento crescente com Jesus Cristo, a coisa mais importante que nós precisamos é fé, é confiar em Jesus. Seja feita a tua vontade e não a minha. Mas isso é um desafio difícil. Então eu quero citar essas duas passagens que aconteceram na vida de Jesus, rapidamente. Uma, Jesus estava saindo de Decápolis, entrou na cidade, e ele estava vindo numa maratona, assim, de orar com muita gente, curar muita gente, aquela multidão já estava seguindo Jesus. Aí Jesus entrou na cidade, e um homem que era um dos líderes da sinagoga judaica, veio falar com Jesus. Ele chamava Jairo, e ele veio falar com Jesus. Ele falou assim, Jesus, a minha filhinha de 12 anos está à beira da morte. Eu queria que o senhor, se o senhor puder, o senhor orasse com ela e ela pudesse ser curada. E Jesus escolheu, isso vai ser importante, porque vai ter um capítulo que eu só vou falar sobre milagres e curas. Nesse momento, Jesus escolheu acompanhar esse pai até em casa. Quando ele chegou lá, a menina já tinha morrido. E aí Jesus falou, não, deixa que eu vou orar com ela, ela só está dormindo. Aí o pessoal riu de Jesus. Se você ler a passagem, as pessoas riram, falaram, ela está morta, todo mundo já viu que ela está morta. Aí Jesus foi lá, orou com a menina e ela se levantou, na autoridade do nome de Jesus. Ele falou, levante-se. Ela levantou. E aí o que aconteceu com o povo? Todo mundo. E isso era normal na vida de Jesus. As pessoas ficaram atônitas, pasmas. Uau! Uau! Essa menina estava morta alguns minutos atrás, agora ela está andando aqui, correndo pelo quintal. Então as pessoas ficaram atônitas, pasmas, encantadas, admiradas com o que Jesus tinha feito. Na sequência, Jesus vai para a cidade natal dele, Nazaré. Na sequência desses episódios, mas logo em seguida. E aí, Jesus está lá, quem sabe tenha ido passar um final de semana com a mãe, com o pai, com os irmãos. Talvez ele tenha ido passar um final de semana e chegou no sábado, né? Como Jesus estava numa missão, ele foi para a sinagoga ensinar as pessoas.
E Jesus estava lá na sinagoga no sábado, na cidadezinha de Nazaré, ensinando, e as pessoas estavam admiradas com o ensino de Jesus. Nossa, de onde vem tanta sabedoria? Eu vou ler com vocês esse trecho. Marcos capítulo 6. Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos do que ouviam ficavam admirados. De onde ele vê essas coisas? Perguntavam ele. Que sabedoria é essa lhe foi dada? E esses milagres que ele faz, estava todo mundo admirado, até que alguém cutucou alguém, falou assim, espera aí, isso aí não é o Jesus, filho do Zé lá, o carpinteiro? Versículo 3, não é esse o carpinteiro, filho da Maria, irmão do Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? As irmãs de Jesus não estavam ali? E ficaram escandalizados por causa dele. O que eles fizeram? Não deram valor para Jesus, porque ele era dali. Pô, ele é daqui, de Nazaré, e está falando todas essas coisas. Pô, que faculdade que ele fez? Que autoridade que ele tem para falar isso? É assim que eles trataram Jesus. E aí, sabe como Jesus reagiu a isso? Jesus ficou admirado. Se você for analisar essa palavra no original, grego, etc., você vai ver que é mais, sabe? Jesus ficou pasmo, Jesus ficou atônito com a incredulidade deles. A falta de fé deixou Jesus atônito. Falou, gente, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que está acontecendo, esse povo ainda duvida. Ele ficou impressionado, ficou admirado com isso. Bom, o outro segundo episódio, em Mateus capítulo 6, Jesus estava caminhando pela cidade, veio um centurião. Centurião é um líder de 100, por isso que chama centurião. Era um comandante de um exército de pelo menos 100 soldados, e um dos servos desse centurião estava adoecido, paralítico e sofrendo com muita dor em casa, e esse homem veio falar com Jesus. A gente podia descobrir o nome dele e pedir para ele, né, quando a gente precisar de alguma coisa para Jesus. Né? Como é que chama esse centurião? Brincadeira. Esse centurião foi interceder pelo servo dele, falou, Jesus, olha, eu estou com o meu servo lá, paralítico, sofrendo muita dor, por favor, eu queria que ele fosse curado. Jesus falou, opa, vamos lá. Jesus se compadeceu daquele homem, falou, vamos na sua casa. Aí o centurião falou assim para Jesus, não, eu não sou digno que o senhor vá na minha casa, basta uma palavra sua, se o senhor falar, está curado, alguma coisa, espiritualmente vai acontecer que lá na minha casa, esse meu servo vai ser curado. E ele ainda argumentou, ele falou, olha, eu sou líder de muita gente, quando eu falo uma coisa, eu tenho autoridade sobre eles, e eles me obedecem. Da mesma forma, nessa questão espiritual, o Senhor tem autoridade. Então, se o Senhor disser uma palavra, eu sei que meu servo será curado. Versículo 8, ao ouvir isso, Jesus admirou-se, é a mesma palavra, Jesus ficou pasmo e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então, para a gente começar essa nossa jornada nessa série, uma boa pergunta inicial seria, se Jesus olhar para cada um de nós, de alguma forma ele vai ficar admirado. Você acha que ele ficaria admirado com o tamanho da sua fé ou com a sua falta de fé? Não responda em voz alta. Não responda em voz alta. Pense nessa pergunta. Você acha que ele ficaria admirado com o tamanho da sua fé ou com a sua falta de fé? Eu vou ler um texto com vocês, que é o texto principal dessa mensagem, que está no livro de Hebreus. Hebreus a gente não sabe precisar quem escreveu Hebreus. Algumas pessoas, alguns teólogos desconfiam que foi Paulo, mas muitos também
tem certeza que não foi, por causa do tipo de argumentação. Enfim, foi um homem de Deus que foi inspirado para escrever o livro de Hebreus. E o capítulo 11 de Hebreus é sobre a fé. A importância que a fé tem para Deus, para Jesus e para nós. Por isso ela é tão importante. Então, o primeiro versículo que eu quero ler com vocês nem é o primeiro do texto, é o versículo 6, que diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Só esse versículo a gente já podia sentar aqui e ficar 1h30 conversando. Às vezes a gente quer agradar a Deus de tantas outras formas, e o que Deus realmente gostaria de ver em nós é que a gente confiasse profundamente, inteiramente nele. Sem essa fé é impossível. Sem essa fé, se você não crê que Deus existe e que Ele age na sua vida, é impossível deixar Deus feliz com você. Não adianta, você pode fazer tudo, você pode servir comida na rua, isso tudo é muito lindo, tudo é muito bacana, mas você precisa confiar. Qualquer serviço que você faça tem que ser uma consequência da sua fé, e não algo que você faça para agradar a Deus, porque o que agrada a Deus é a sua confiança nele. Então você confia, e você fala, Deus, eu sei que aquelas pessoas são necessitadas, eu preciso ajudar, eu confio no Senhor, o Senhor tem cuidado da minha vida, eu vou dar esse passo de ajudar aquelas pessoas. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, o autor de Hebreus, ele começa narrando algumas histórias de alguns heróis nossos da fé, alguns daqueles que você ouviu historinhas desde pequeno na igreja, contando sobre a fé dessas pessoas. Então, ele fala de Abel, fala de Enoque, mas aí ele fala no versículo 7 de Noé. Eu vou falar de poucos para a gente não se estender muito. Vocês lembram a história de Noé? Sim? Noé tinha por volta de 500 anos, quando Deus falou com ele, falou, olha, eu vou mandar uma chuva muito grande sobre a terra, e vai inundar tudo, porque eu não aguento mais esse povo rebelde, que não só não me adora, mas que fica buscando outras coisas. A promiscuidade estava absurda naquela época, e Deus falou, olha, eu quero que você construa um barco, coisa pequena, 135 metros, presta atenção, por 22,5 de largura, com 13 metros de altura. Então eu quero que você construa esse barco, porque eu vou mandar um dilúvio, uma chuva, e as pessoas que entrarem nesse barco serão salvas. Ok? É bonitinho quando você ouve, você tem na memória lá, talvez na escola dominical, uma professora contando. Minha mãe contava muito essa história, botava umas coisas no flanelógrafo, sei lá, já esqueci até o nome. Flanelógrafo, isso, exatamente. Algo assim. E a gente lembra da história da arca e tal, mas eu quero que você haja diferente hoje. Se coloca na pele do Noé, tá? Se coloca na pele do Noé. Era um lugar que não chovia, não chovia quase nada. E Deus fala assim, olha, eu quero que você pare tudo que você está fazendo, construa esse barco gigantesco, e aí, no momento certo, vai cair a chuva e vai inundar tudo. Aí Noé tem uma decisão, certo? Ele ouviu, sentiu Deus falando com ele, não sei se foi através de sonhos, se foi uma voz audível, se foi um profeta, mas ele sentiu que era de Deus, e falou, eu posso fazer como posso não fazer. Ele decidiu fazer, confiar. Essa construção desse barco demorou a gente não pode precisar, mas ficou pronto quando ele tinha 600 anos, exatamente. Então, ele não começou com 500, talvez tenha demorado 70 anos, algo em torno de 70 anos, a construção desse barco.
70 anos ele construindo o barco e as pessoas passando e olhando, falando, o que você está fazendo? Estou fazendo um barco que vai cair uma chuva absurda, vai inundar tudo, mas aqui não chove. Mas Deus mandou. Quem que mandou? Deus. Tá, só que eu sei, faz 2 anos e meio que você está nisso aí, não choveu uma gota ainda. Imagina, você ouvir isso, e você continuar motivado, continuar crendo. Olha o desafio de Noé. Mas o que aconteceu? Ele perseverou, ele continuou. Vamos pensar juntos, você acha que houveram dias que ele acordou duvidando? Sim ou não? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Era um risco que ele estava correndo, mas ele seguiu. Até que tudo aconteceu como Deus tinha falado. E aí ele viu a recompensa, viu a promessa se cumprir. Mas demorou todo esse tempo, 70 anos. Às vezes a gente não precisa nem de 7 dias para desistir, não é? Você começa a orar, você bota um negócio em oração, Deus te dá uma direção, você começa a fazer, Deus fala, eu vou usar o mesmo exemplo aqui, para que ninguém se confunda. Deus te chamou para alimentar as pessoas na rua. E Ele te desafiou, você sonhou com isso, aí você foi ler a palavra e aquilo estava testificando e tal, e aí você começa a pensar, mas será que foi Deus mesmo? Mas não sei o quê. Aí um dia você vai, né, e no outro fala, não deu certo, porque tinha pouca gente, daqui a pouco você já parou. Deus quer saber que tanto que você confia nele. Então olha aqui, primeira lição, você não consegue agradar a Deus, estou usando aquela citação do escritor de Hebreus, sem correr riscos. A gente pensa que fé é um lugar tranquilo, né? Eu creio, estou tranquilo. Não é tranquilo, nem sempre é tranquilo. Se for tranquilo, você não precisa de fé. Então, para agradar a Deus com a sua fé, muitas vezes você vai correr riscos. Muitas vezes vai ser difícil, você vai ter que dar um passo maior do que você está acostumado. Aí o autor de Hebreus segue falando de Abraão. Abraão recebeu um desafio. Imagina você recebendo esse desafio de Deus, Deus falando assim com Abraão, ou falando com você, olha, eu quero que você saia da sua casa, da sua família, dos seus pais, pegue a sua turma, a sua esposa e tudo, mude para uma cidade que eu não vou te falar onde é. No caminho eu vou te revelar onde é, ok? Quem que ia? Não levanta a mão. Quem que... Abraão foi. Foi exatamente assim, gente. Foi exatamente assim. Está lá, no versículo 24 e 25. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Essa palavra é importante. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde, muito mais tarde, ele receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Deus desafiou Abraão e na confiança em quem estava chamando, Abraão foi. E finalmente ele recebeu o que Deus tinha prometido. Se você tiver certeza que alguma coisa vai acontecer, você não precisa de fé. Se você tiver certeza que uma coisa vai acontecer, você não precisa de ter fé. A fé também é essa incerteza, esse risco, esse correr risco. Fé também é isso. Bom, depois ele fala de Moisés. Rapidamente, versículo 24 e 25, agora sim. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado da filha do faraó, filho da filha do faraó, porque Moisés era um príncipe, né? Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ele poderia ter ficado naquela vida boa. Ele foi adotado pela filha do faraó, não sei se vocês se lembram, mas num determinado momento Deus o chamou para tirar o povo do Egito. O desafio era muito grande. No começo Moisés até falou assim, Deus, não tem outro, eu sou meio gago,
Como é que eu vou chegar lá? Faraó, né? Eu sou péssimo em imitação, tá? Não fique esperando que eu vou convencer alguém. Mas, enfim, esse era o desafio. Ele tinha que encarar o faraó, olho no olho, o homem mais poderoso da terra, e falar assim: olha, sabe aqueles milhões de escravos que você tem? Então, eu vou levar eles embora. Simples assim. Foi esse o desafio que Deus colocou para Moisés. E ele obedeceu e levou o povo à terra prometida. Então, na sua caminhada de fé com Deus, algumas vezes você vai correr riscos. Aí, por fim, um último acontecimento, que muitos conhecem também, na vida do próprio Jesus, né? E que também tem tudo a ver com a fé. É uma história muito curiosa, tem algumas pinceladas de humor, mas é sobre fé. Jesus estava cansado, tinha atendido uma multidão, e estava cansado fisicamente, espiritualmente, ele estava querendo se conectar com Deus, então ele mandou os discípulos pegar um barquinho e atravessar o mar, e ele subiu para o monte para orar. Na madrugada, Jesus decidiu ir encontrar os discípulos e foi caminhando sobre as águas. A maioria de vocês, ou quase todos, conhece essa história. Chegando perto do barco, né, as pinceladas de humor, né, aqueles discípulos que estavam acompanhando Jesus, vendo todo tipo de milagre, multiplicação de pães, cura de cegos, aqueles mesmos discípulos se apavoraram a hora que viram Jesus andando, porque estava ventando muito, devia estar nublado. Eles se apavoraram e gritaram: acho que é um fantasma. Estavam morrendo de medo, né? Está ali, Mateus 14, versículo 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, importante, coragem, sou eu, não tenham medo. Isso é muito importante, muito importante. Quem está te chamando? Quem que está falando com você? Não é um fantasma, não é isso, não é aquilo, sou eu. Então, coragem, sou eu que estou aqui. Só isso mudou o cenário de uma forma tão absurda naquele momento, que Pedro já se arriscou, falou: então Jesus, olha, se é o Senhor mesmo, no Senhor eu confio. Então, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus falou: venha. Respondeu ele. E Pedro saiu do barco. De novo, a gente já se colocou na pele de Noé, na pele de Abraão. Agora vamos nos colocar na pele de Pedro. Você está no meio do mar, à madrugada, tudo escuro, uma ventania. Você vê um vulto lá, o vulto falou: eu sou Jesus, sou eu, Pedro, pode vir. E aí você tem que ir ao encontro de Jesus, andando sobre as águas. Quem que sairia rapidinho? Opa, é para já, né? É para já. Eu confesso que eu não sei. Teria que analisar o momento, porque Pedro era um profundo conhecedor do mar. Mas não precisa ser um profundo conhecedor do mar para saber que não dá para andar de pé em cima da água, certo? Qualquer um de nós, qualquer criança sabe disso. E Jesus falou: vem, anda sobre as águas. Então a atitude de Pedro é fundamental para a gente entender o que Jesus espera de nós. Ele saiu do barco, ele creu. Se é Jesus, estou indo. Não sei o que vai acontecer. Vocês acham que havia riscos nessa atitude de Pedro? Sim ou não? Lógico. O risco mais simples era ele pisar e afundar na primeira pisada, né? Mas ele creu e foi. Mas ele era um humano como qualquer um de nós. A hora que ele perdeu o foco em Jesus, a hora que ele perdeu o foco, ele começou a afundar. Está lá, versículo 29.
Não, desculpa, 29, vem, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento, ele ficou com medo e, começando a afundar, gritou: socorro, Jesus, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse assim: homem de pequena o quê? Fé. De novo, por que você duvidou? Por que você duvidou? Quando eles entraram no barco, acabou a tempestade, acabou o vento, então todo mundo comemorou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: uau, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas era óbvio que era, né? Tantas outras coisas já tinham acontecido, mas eles ficaram atônitos, como tantos outros ficaram, com as maravilhas que Jesus havia feito. Então a lição mais importante que eu gostaria que você guardasse no seu coração na noite de hoje é que a sua fé, ela será fortalecida enquanto você obedece àquilo que Deus colocou no seu coração. Dá para entender isso? Quando Deus te chama para alguma coisa, para ser um seguidor, quando Jesus te chama para ser um seguidor dele, quando Jesus te desafia para servir o reino de Deus, quando Deus coloca qualquer coisa no seu coração, vai, sem dúvida nenhuma, haver um sentimento de incerteza. Não se preocupe com isso. Todos esses aqui passaram por isso. Vai acontecer de você ficar com medo. Todos esses aqui passaram por isso. Você vai correr risco, sim, é arriscado. É arriscado. Sim, todos esses aqui passaram por isso. Pode demorar um pouco? Pode demorar. O maior exemplo é Noé. Pode demorar. Mas se Deus te chamou, se Ele colocou uma coisa no seu coração, se Jesus colocou algo no seu coração, um desafio, um motivo de oração, um chamado, do momento que você tirar o pé do barquinho, do momento que você começar a construir a arca, ou do momento que você decidir ir falar com o faraó, seja lá o que for, daquele momento em diante, a sua fé será fortalecida na medida enquanto você caminha. Percebe isso? Dá para entender isso? Sim ou não? De verdade. Eu não sei se está tão claro isso. Dá para entender? Enquanto você caminha, mesmo que você esteja com medo, mesmo que você não saiba exatamente onde você vai chegar, mesmo que a situação financeira não esteja boa, mesmo que a saúde não esteja lá aquelas coisas, se Deus te chamou, te colocou um desafio no seu coração, creia e tome uma atitude e vá naquela direção. É assim, é isso que Jesus veio ensinar. Dentre tantas coisas, a coisa mais importante, olha, aquele se decidir por conhecer Jesus, é fundamental, é importante que creia. Deus falou isso quando João estava anunciando Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, crer, essa fé que desafia a nossa razão, ela é um passo fundamental para você conhecer Jesus. Amém? Nós ouvimos a história do Marinho aqui na hora do testemunho. Marinho é uma figura amada por todo mundo aqui. E eu me lembro exatamente do dia que nós oramos juntos, para que eles pudessem engravidar. Marinho não deu tanto detalhe, mas acho que foram 17 anos, né, que vocês estavam juntos e nunca tinham engravidado, sempre desejando. E naqueles dias eles tinham tomado essa decisão de fazer inseminação.
nós nos reunimos, que é o que Deus nos manda que façamos. Quando você tem um desafio, coloque diante de Deus. Agora, uma coisa importante, e eu vou falar num capítulo especial sobre isso, porque é muito sensível esse assunto que eu vou tratar, sobre a cura. É muito importante você saber que em todas as nossas orações a gente busca a vontade de Deus. Tá? Mas nesse dia que a gente se reuniu, orou, aprove ao Senhor, não só ouvir, porque Ele ouve todas as orações, mas foi da sensibilidade de Deus ouvir aquela oração rapidamente, e o Enzo está aí, correndo com meu filho para cima e para baixo. Mas isso significa que todas as pessoas que a gente orar vão engravidar? Claro que não. Claro que não. Não significa. Jesus não curou todas as pessoas. Mas o que é importante a gente saber? É que quando você confia em Deus, e aí é o assunto de hoje, quando você confia em Deus, você confia em qualquer que seja a resposta de Deus. Porque aquilo vai ser o melhor. Quando você busca a vontade de Deus para a sua vida, você ora, falando, Deus, olha, seja o que for, seja feita a tua vontade. Confiar que se o milagre acontecer, foi vontade de Deus, e se o milagre não acontecer do jeito que você desejava, porque é isso que a gente faz orando, né? A gente quer que Deus responda a nossa oração do jeito que a gente propõe. Deus, então eu preciso disso, assim, nesse momento, olha, está arriscado o negócio, tem que ser agora. Deus, onde o senhor está? Presta atenção, né? A gente quer determinar o que Deus vai fazer. E a fé não é isso. A fé é você confiar que Deus sabe o que é melhor para você. Amém? Esse amém é difícil. Esse amém é difícil de falar. Mas a fé é você confiar que Deus sabe o que é melhor para você, como Ele soube o que era melhor para Noé, para Abraão, para Moisés, para cada um de nós, para o Marinho, para todos nós. Então, talvez o seu milagre, o milagre que você precisa, seja aprender a confiar em Deus. Talvez seja esse o milagre que você precisa orar, jejuar e buscar a Deus. Deus, eu preciso aprender a confiar no Senhor. E aí, quando Deus colocar qualquer coisa no seu coração, qualquer coisa que Ele colocar no seu coração, lembre-se disso, que a fé envolve riscos, medo, insegurança, mas se quem te chamou foi Jesus, foi Deus que está falando com você, enquanto você caminha naquela direção, a sua fé é fortalecida. Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, muitas vezes nós buscamos a nossa vontade nas nossas orações. Muitas vezes nós queremos que o Senhor faça exatamente o que a gente precisa no nosso ponto de vista. E a gente sabe, Deus, que confiar no Senhor é um pouco além disso. É confiar na sua vontade. Eu quero pedir, Senhor Deus, que hoje e durante esses próximos domingos dessa série a gente possa aprender a confiar no Senhor de verdade, de todo o coração. Que isso interfira, Senhor Deus, na forma como a gente ora, Pai. Que a gente possa orar por coisas grandiosas, Senhor Deus, porque o Senhor faz coisas grandiosas até hoje. O Senhor opera milagres, sim, o Senhor opera milagres até hoje. Mas que a gente possa aprender, Senhor Deus, com Jesus Cristo, com as experiências desses heróis da fé que a gente narrou hoje, a confiar no Senhor, independente do que a gente esteja vendo à nossa frente, independente do que seja a nossa situação hoje, independente de como as coisas estejam hoje, aprender a confiar naquele que está estendendo a mão e nos chamando para alguma obra. Eu peço isso pela minha vida e por todos os meus irmãos, Senhor Deus, que a gente possa aprender a confiar no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o céu rompeste, a tumba vazia agora está. Céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Teu é o reino, é a glória, é a glória, acima de todo nome. Jesus, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo. Jesus, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, eu
nome. Aleluia. Aleluia. Amém. Tenha uma semana abençoada, cheia de fé em Cristo Jesus. Que Ele esteja na sua segunda, na sua terça, na sua quarta, na sua quinta, na sexta e no sábado e domingo a gente se encontra de novo, hein? Então tá bom. Deus abençoe.